Cueva, o peruano bagunceiro do São Paulo, entrou na escola Neymar de mimimi, agora está insatisfeito com tudo, reclama, não está sendo relacionado para o time, está brigando porque não é titular. E agora a pergunta que fica é como vai ficar a situação de Cueva do São Paulo? São Paulo que tem um clássico neste sábado, no final de semana, contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. E pode emendar sua segunda vitória. Clássico também no Rio de Janeiro. O Flamengo, campeão da Copa de São Paulo de futebol júnior, enfrenta o Vasco. O Vasco está tentando aí se reafirmar como pode, agora sob nova direção, eleita com apoio de Eurico Miranda, mas em oposição a Eurico Miranda. Vascão. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Segue dando dores de cabeça ao São Paulo. O peruano, que se apresentou com 6 dias de atraso para o início da pré-temporada aqui no Brasil, alegando compromissos publicitários no Peru e que ele não teve tempo de avisar ao clube, em tempo hábil, informar ao clube, enfim, dar satisfações ao clube, eu acho pouco provável, né? Existe telefone, existe celular, existe WhatsApp, né? Meio mal contada essa história, mas enfim. Depois de pedir para não participar do duelo contra o Mirassol na última quarta-feira, quando o São Paulo venceu por 2-0, porque ficaria no banco de reservas, Cueva veio a público se desculpar e se justificar da bobagem que foi publicada no seu Instagram, onde ele reclama publicamente de que estava se esforçando pelo clube, foi para o jogo contra o Novo Horizontino sem 100% das condições, mas que queria estar lá para ajudar o clube, mas que ele não seria relacionado como titular, então ele não via sentido, não entendia o que o clube queria com ele e tal. Enfim, mimimi do caramba que Cueva fez ali, no fundo eu não sou titular, então eu não vou jogar. Cueva continua se achando o astro principal do São Paulo, um jogador acima da média e tudo mais. Se ele tivesse metade do talento que ele pensa que tem, seria o equivalente ao Neymar no Peru. Não é. Né? O Cueva também precisa se colocar em seu lugar. De todo modo, a relação entre ele e o São Paulo já está bem desgastada. O São Paulo, que não admitia negociar o Cueva antes do final da Copa do Mundo, já pensa em se livrar do jogador na próxima janela, assim que vier uma boa proposta. Né? E o motivo todo da discórdia entre Cueva, da mais recente discórdia entre Cueva e o São Paulo, foi justamente uma proposta do Al Hilal, clube do mundo árabe, que fez uma proposta de compra para Cueva que foi negada, que foi rechaçada pelo São Paulo. O São Paulo disse que não tinha interesse em vender o jogador não gostou, Cueva gostaria de ter sido negociado. Não é segredo para ninguém que ele não se sente bem no São Paulo, que ele não tem ambiente no São Paulo, isso desde os tempos de Rogério Ceni, né? E muito criticado pela torcida, muito criticado pela imprensa também, tudo mais, mesmo porque espera-se muito de Cueva, porque Cueva possui sim talento. De todo modo, ele gostaria de ter sido negociado, não foi, ficou de mal, fez beicinho, aí foi perguntar como que seria a questão para o jogo do Mirassol, foi informado que começaria no banco de reservas, aí disse que se vai começar no banco de reservas, então fica em casa, vai esquentar banco em casa, que é mais confortável, né? Teria sido assim, o raciocínio do Cueva, né? Cueva não foi para o duelo em Mirassol. Para o jogo contra o Mirassol. A diretora do São Paulo oficialmente disse que não, que ele pediu para ser dispensado, para pensar nas propostas que estava recebendo e tudo mais. Aí Cueva desastrosamente publica no Instagram que não foi. Resumindo tudo o que ele disse, nós vamos colocar o print da postagem dele do Instagram junto com esse post no YouTube. Mas, resumidamente, o que o Cueva disse foi: já que eu não sou titular, então eu não preciso ir. Basicamente isso, né? Se tiver alguma cláusula de titularidade no contrato de Cueva, ele deve exercer, assim não, ele tem que respeitar as decisões do clube e da sua comissão técnica, né? Mas, enfim, é uma relação desgastada. Cueva cava a própria Cueva dentro do São Paulo, ele está cavando um caminho para sair e tal. Ontem, dia 25, ele veio a público, né, numa entrevista ao Sport TV, pedir desculpas à torcida, dizer que o post no Instagram não foi feito por ele, foi feito por um assessor, e toda aquela história que a gente já conhece, né? E quer saber se está nos planos do clube, o que o clube espera. No que ele está em seu direito, diga-se de passagem, né? O Cueva tem a ambição de disputar a Copa do Mundo pelo Peru. Ele quer ir lá brincar com Putin na neve durante a Copa do Mundo. É um desejo dele, um desejo de todo jogador de futebol, jogador profissional. Todos querem defender a seleção dos seus países. Cueva não é diferente. Óbvio, as chances dele ir aumentam se ele estiver jogando. No São Paulo ele não está jogando. Não está jogando muito em parte das atitudes dele também, por culpa das atitudes dele e da falta de comprometimento dele. Mas, enfim, ele quer saber se ele está em seu direito de saber se está nos planos do clube ou não, e se não estiver, quer ser negociado. Até aí tudo bem.
está nesse impasse, ele está esclarecendo isso para a torcida, está dizendo isso, mas não muda o fato de que falta comprometimento a Cueva. Cueva chegou devendo futebol no São Paulo, segue devendo futebol no São Paulo. Ironicamente, os números do São Paulo são melhores com Cueva em campo. Vai entender. Ele não entrega o que promete, mas o time joga melhor com ele em campo. Enfim, essa é a situação complicada que Cueva está no São Paulo. São Paulo e Cueva, Cueva e São Paulo. Não sabemos como que isso vai terminar, ou melhor, podemos imaginar como que isso vai terminar. Vai terminar com Cueva longe do Morumbi. Eu não vejo como o Cueva pode continuar no São Paulo por muito mais tempo, né? O São Paulo que tem um jogo importante neste sábado contra o Corinthians, o clássico. O São Paulo que não vence o Corinthians há um bom tempo. Já tem aí o clássico pela frente. São Paulo deve ir com o seu time titular, o Corinthians também, o que significa que Casim deve ir pro jogo. Ah, meu Deus do céu! Deviam trocar o Casim por um narguilé, né? Coloca um narguilé na área do São Paulo, que seria mais útil do que o Casim. Todo mundo. A única dúvida existente na escalação do Corinthians é essa, né? A única dúvida na cabeça de Fábio Carille, se ele vai com o Casim, se ele vai com o Júnior Dutra, ou se ele coloca uma cadeira de palha no comando de ataque do Corinthians. O restante é aquele time que todo mundo já conhece, né? Defesa, meio campo, não muda nada. O São Paulo também deve ir com o seu time titular, Anderson Martins deve estar jogando, Diego Souza, os reforços que chegaram, né? Os 2 reforços que chegaram para o Morumbi, tentando conquistar essa vitória no clássico, uma vitória que seria muito importante para o São Paulo. Essa vitória. A vitória nesse clássico tem um efeito maior para o São Paulo do que para o Corinthians. Para o Corinthians não afetaria muita coisa, para o São Paulo sim, né? O Corinthians também não jogou muito bem no meio de semana, mas estava com um time reserva. O Corinthians do meio para frente era um time completamente reserva, tal, estava dando ritmo aos jogadores, estava fazendo rodízio de jogadores. Quando os titulares entraram, o time foi lá e virou o jogo para cima da Ferroviária. Vamos esperar agora, no sábado, a partir das 5 da tarde, o clássico entre Corinthians e São Paulo, aqui pelo Campeonato Paulista. E no Campeonato Carioca também teremos clássico. O Flamengo que venceu em cima justamente do São Paulo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior no último dia 25, encara o Vasco pelo Campeonato Carioca, né? E o Flamengo vai fazer toda aquela festa, vai ter volta olímpica dos garotos que ganharam a Copa São Paulo, e os que não forem pro jogo vão assistir ali na arquibancada, não, os camarotes, no Maracanã, aí todo aquele oba-oba legal, tal, de quem ganha título gosta de fazer e tem que fazer mesmo, né? O pessoal do Vasco tá meio incomodado com isso, volta olímpica de jogo, mas tem que aguentar, é do jogo, eles ganharam, eles merecem, né? Vão ter que aguentar sim, e sem reclamar, é do jogo. Se o Vasco tivesse ganho e queria fazer a mesma coisa, né? Então tem que aguentar. faz parte da comemoração sadia. E o Flamengo vai finalmente mesclar os seus titulares, os seus jogadores badalados com a garotada que vinha disputando aí o Campeonato Carioca pela primeira vez, né? O Flamengo vai colocar um time mais robusto, um time mais encorpado. Problema para o Vasco, né? Que não tem muito como encorpar o time, e Zé Ricardo vai lá fazendo o que pode com as peças que tem à disposição dentro do Vasco. O Vasco que deve inclusive perder o Nenê nos próximos dias para o São Paulo. Não sei se é um grande negócio. O Nenê é um bom jogador. O Nenê é um jogador habilidoso, dá qualidade ao meio de campo e tudo, mas eu não sei por quanto tempo ele seria a solução. Tanto para o Vasco quanto para São Paulo, né? É que no Vasco ele já está no Vasco, então fica no Vasco. No São Paulo vai chegar ao São Paulo. Eu realmente não sei por quanto tempo o Nenê seria uma solução para o meio-campo do São Paulo. Uma temporada, talvez, uma temporada e meia. O Nenê já não é mais um garoto, ele já é um jogador já veterano e tudo. Ele já não joga em alto nível, né? Já não tem aquele pique para aguentar os 90 minutos por muitos jogos em seguida, né? Nós vimos isso na temporada passada e isso não mudou, obviamente, de uma temporada para outra. Ele está mais velho nessa temporada do que na temporada passada, né? Então, a tendência é essa diferença, essa falta de fôlego se aumentar, que é normal com a idade. Isso não muda o talento dele. Ele é um jogador talentoso, mas não sei até que ponto ele é um jogador que resolveria os problemas do São Paulo ou que resolveria os problemas do Vasco. De toda forma, é mais um jogador que o Vasco deve perder. O Vasco que segue perdendo jogadores para a temporada e não está repondo. O Vasco tem aí a nova diretoria, acabou de ser empossada, tal, venceu o Eurico Miranda com o apoio de Eurico Miranda, mas precisa começar a reforçar o time, porque esse time precisa começar a se preparar para a temporada de 2018. Precisa, porque ainda tem aí, a Libertadores está chegando, e tudo. De repente o Vasco, que teve um desempenho maravilhoso em 2017, foi muito além do que se esperava, conquistando uma vaga para a Libertadores,
pode, por tudo a perder agora em 2018, de repente entrar no Campeonato Brasileiro brigando para não cair. E nada além disso, né? Depois de uma campanha brilhante, um desempenho excelente, porque era o time em 2017, fazer um fiasco terrível em 2018, né? Que deve ser o caminho do Fluminense. O Fluminense está cada vez pior. Paulo Autuori já está falando, inclusive, que vai deixar o clube se não resolver a questão de salários ali e tal. Paulo Autuori já está pegando seus utensílios pessoais, já está colocando dentro de uma caixa de papelão e já está saindo ali do Vasco numa boa. Do Vasco não, do Fluminense, né? Porque não resolve essa questão de grana. O Fluminense está numa situação desesperadora. Abel Braga é um herói por continuar ali lutando como pode, né? Vamos ver como a coisa vai ficar. E no futebol internacional, Neymar, o pobre menino mimado da vila, que tá tristonho em Paris, né? Não tá contente, tá tristinho, a torcida do Paris Saint-Germain não tá tratando o menino direito, né? Tão magoado, ele tá magoado com a torcida, que a torcida briga com ele, porque ele não se entende com seus coleguinhas de clube, né? Neymar, puxa vida, né? Só porque a torcida não trata como Deus que a torcida brasileira trata, não é? Neymar tá tristonho, quer sair de Paris, né? E coincidentemente, ao mesmo tempo que Neymar diz que quer sair de Paris, está muito tristinho porque ninguém trata ele como ele deveria ser tratado, né? O jornal Marca, da Espanha, estampou na sua capa que o Real Madrid terá cerca de 300 milhões de euros para remontar o time na próxima janela de transferências. E na capa do jornal, quem está na capa do jornal ilustrando essa chamada de capa? Neymar tirando uma camisa do Paris Saint-Germain. Não é segredo para ninguém que o Real Madrid quer contratar Neymar, né? Também não é segredo para ninguém que o Paris Saint-Germain, que antes não aceitava negociar Neymar de jeito nenhum, já aceita negociar Neymar, que já viu que Neymar é bom jogador, é muito habilidoso, é um craque, é um diferencial, faz o time ganhar, é um jogador que ganha jogos. Neymar é um jogador que ganha jogos, mas acaba com o ambiente do clube, né? Tá lá, né? Já tá complicado o ambiente, o vestiário do Paris Saint-Germain, né? A notícia que se tem no momento é que o dono da parada toda lá no PSG, o Nasser Al-Khelaifi, já disse para Neymar que se ele levar o PSG à conquista do título da Liga dos Campeões, Neymar está livre para voar para o Real Madrid. Não haverá empecilho nenhum, Neymar pode voltar para a Espanha de malicuia com toda a sua entourage, né? E lá ficar feliz da vida no Real Madrid e aguentar a torcida do Barcelona xingando até a morte, né? Mais do que xinga até hoje a saída do Neymar, né? Quando o Neymar chegar ali no Real Madrid vai ser uma coisa de louco, né? Então basta o Neymar levar o PSG ao título da Liga dos Campeões, tá facinho, facinho, facinho. E ele vai conseguir sua liberação tranquilamente. Agora, essa coisa não acontecer, deve ter ali, o PSG deve engrossar a saída de Neymar, mas eu acho meio que inevitável a saída de Neymar do PSG na próxima janela de transferências, né? O Neymar bateu o pé e conseguiu sair do Barcelona, muito provavelmente Neymar vai bater o pé e vai conseguir sair do PSG, apesar de que no PSG o buraco é mais embaixo, o Sheik ali negocia mais duro, né? Tem mais grana no bolso e consegue engrossar as negociações, mas por mais que tenha briga, tenha coisa aí, muito provavelmente Neymar defenderá o Real Madrid a partir do segundo semestre desse ano. Tá? Vamos ver o desenrolar da coisa, né? E aí vamos ver por quanto tempo ele vai ficar feliz no Real Madrid, quanto tempo vai demorar para ele começar a ficar tristinho no Real Madrid também, porque não está se sentindo amado e tudo mais, porque afinal ninguém diz não para Neymar, não é? Oh, meu Deus. Tá difícil, Neymar, tá difícil. Muito talento e pouco juízo. E por hoje é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Se você está assistindo o nosso programa pelo YouTube, aproveita, assina o nosso canal aí rapidinho, só dá um cliquezinho ali. Deixa o seu curtir, deixa o seu joinha, deixa a sua opinião. Eu quero saber o que você está achando do nosso programa, do nosso formato, o que está legal, o que não está. Vamos melhorando o nosso programa cada vez mais. Deixe também sua sugestão de pauta, algum assunto que você gostaria de ver, que nós abordássemos aqui no nosso programa, né? Aproveite também para acessar o ganhador.com e não perder nenhum lance do seu esporte favorito. Temos lá MMA, UFC, basquete, NFL, NASCAR, Fórmula 1, tênis, vôlei,
você não vai perder nenhum lance, né? Não temos truco, não temos bocha, mas temos os outros esportes, evidentemente. Siga-nos também, está aqui embaixo, aparecendo aqui nas redes sociais, né? O nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso Twitter, né? Veja ali toda a nossa movimentação, não perca nenhum lance. Nos vemos na próxima terça-feira com o resumo do final de semana esportivo no Brasil e no mundo. Até lá!